Fala galera, sejam muito bem-vindos ao HJP Esportes, o canal que te traz dicas e análises em Cartola FC durante toda essa temporada de 2025. Dicas e análises estatísticas com grande potencial para você mitar nas rodadas do Cartola FC. Poucos canais você vai encontrar estatísticas como aqui. Então fique coladinho comigo até o final do vídeo para juntos analisarmos a rodada 2 do Cartola FC 2025. Estou trazendo para vocês já nesse momento a prévia, antes do mercado abrir. Você já vai ficar preparado com dicas da rodada 2 e também o nosso time prévio do HJP Esportes Top 4.500 em 2024. Preparado para fazer você mitar no Cartola FC, hein? Bora pra cima, bora pro vídeo, fique comigo, faça a sua inscrição se você ainda não conhece o HJP Esportes e também deixa aquele seu super like. Bora pra cima, bora analisar. Mitada parcial com o nosso time Valorização Público para você aí. Então bora para cima que hoje tem dica boa para você. Esse time ao lado aí está fazendo aproximadamente 18 cartoletas até o momento da gravação desse vídeo. Ainda falta jogador para atuar, galera. É isso aí, nós temos ainda a pontuação do Capixaba para aparecer aí nesse time. Aqui pelo Cartola está dando aqui uma valorização aproximada de 2,69. No entanto, isso vai atualizar, então pelas estatísticas temos aí uma previsão de uma excelente valorização em torno de 18 cartoletas até o momento. E um time que deu uma mitada, né? Um time de valorização que está fazendo aí quase 80 pontos, galera. Uma grande pontuação para uma primeira rodada, não é mesmo? Então já é um motivo para você colar aqui no HJP e ficar com a gente durante toda a temporada. Fique coladinho aqui nos nossos vídeos de análises e também temos live em todas as rodadas. Live técnica de escalação totalmente gratuita aí para você. E além desse time top aqui de valorização, nós estamos com a parcial aqui do nosso time público, é isso aí, o HJP Esportes, é. Se você ainda não conhece o nosso time, bora pra cima, que aqui está. Marque aí e segue o nosso time. Time Top 4.500 do Nacional 2024, com 2.930 pontos aproximadamente, tá joia? Então estamos aqui com uma competição também aberta para você, caso você queira participar. Nós temos a Superliga aqui gratuita do HJP, tá? Liga HJP Esportes 2025, estamos com 150 participantes e você leva aqui, né, uma camisa oficial do HJP Esportes, versão aí 2025, totalmente personalizada com seu número e nome entregue aí na sua casa. Então bora participar, se você ainda tem time com vaga aí no Cartola, bora entrar, é totalmente aberto aqui para você participar. 150 cartoleiros seguidores aqui do HJP Esportes já estão por aqui, tá joia? Então vamos lá, vamos aqui analisar o nosso time. E para vocês terem uma ideia, né, pessoal, nós estamos pontuando muito bem, 61 até então. Não é aquela mitada, mas já é o suficiente para a gente valorizar bem. Até o momento da gravação desse vídeo, esse time, aproximadamente pelas estatísticas, está valorizando em torno aí de 8 cartoletas. Já é um bom resultado. Teve muita gente valorizando muito mais, mas a rodada 1, 2, 3, até a quinta rodada, o foco é buscar uma regularidade de pontuação, mas também valorizando, tá joia? E tivemos algumas surpresas, né, negativas nessa rodada, algumas zicadas, mas que faz parte, não é mesmo? Tivemos o Rivera decepcionando a gente. Mas olha só o que eu queria mostrar para vocês, é aqui o filtro de jogadores, ó. Estamos aqui, primeiramente, com os laterais, algumas mitadas. E na rodada 2, é muito importante uma estratégia para você, uma estratégia para você se valorizar na rodada 2. Não é escalando aqueles jogadores que negativaram na rodada 1, hein? Fique esperto. Na rodada 2, né, a técnica de valorização muda em relação à rodada 1 e também ao tradicional do Cartola, aí, que a gente já conhece, tá bom? Na rodada 2, nós temos uma estratégia diferente, onde aí, né, os mecanismos de valorização, tá, do Cartola estão se regulando. Então, geralmente, aqueles jogadores que mitaram na rodada anterior, desde que não sejam muito caros e tenham um confronto favorável nessa rodada 2, a tendência é de continuarem se valorizando. Então, fique ligadinho nas nossas dicas, tome cuidado, não caia aí, né, na vontade de escalar jogadores que se desvalorizaram na rodada anterior. O foco agora é você se valorizar e também buscar uma pontuação de regularidade, tá joia? Então aqui, todo laterais para te dizer, tem excelentes laterais aí para a rodada número 2. Mas fique ligadinho que mais a seguir eu vou te passar um mapa de SG e também as indicações HJP Esportes. Fique coladinho que é já já, hein? Tivemos a mitada do Gabriel Talari, uma excelente valorização pelo Juventude. Nessa rodada, não tô tão favorável para ele, porque o Juventude não tem jogo favorável, tá? William também não tem um jogo favorável, mas sabemos, né? O William é o William, o cara é mito. Estamos aqui com 2 assistências, 5 desarmes, então o William não perdeu a performance na rodada, na temporada passada, tá? Então William, Gabriel Talari, aqui atacante, né? Vamos filtrar aqui para vocês analisarem melhor somente os laterais, né? William, Tinga,
Paulo Henrique também deu aquela mitada. Por que que o Paulo Henrique deu uma mitada? 10 desarmes. 10 desarmes. Já imaginou o que que é isso no Cartola? O cara mitou só nos desarmes, super média básica. Vamos analisar o jogo seguinte do Vasco, a gente vai ver se é uma boa. Paulo Henrique, analisando aqui os jogos, nós podemos ver que o Vasco, galera, pega aqui o Corinthians fora de casa. Deve perder o SG pelas nossas análises. Temos que ficar ligado porque nós temos aí, né, Libertadores e Sul-Americana. Já vou te falar daqui a pouquinho quem que tá enroscado. Mas Paulo Henrique mitou na média básica. Se ele conseguir mais 3, 4 desarmes na rodada número 2, ele já continua valorizando, galera. Então é uma boa oportunidade também. Outro mito aqui, Bernabei, pessoal. Uma assistência e 5 desarmes. Bernabei sendo Bernabei, vários laterais com grande potencial. Lucas Ramon, há quem tá falando que ele mitou, mas seguinte, galera, ele fez só 2 desarmes, 2 faltas cometidas e um gol. O que ajudou na pontuação dele foi o gol, então ele dependeu do gol aí, tá? Everton do Juventude, 3 desarmes, já ajudou um pouco aqui, tá? Um pouco mais para média básica a pontuação dele. Escobar do Santos, ótima opção, 6 desarmes conseguiu, 3 faltas sofridas. Esse jogador tem uma excelente média básica. Mais abaixo aqui, galera, aí eu ficaria, não ia muito afoito não, mas nós temos aqui o Hereda, mas conquistou SG, o Mike com um SG, poucos desarmes, tá? Então temos algumas peças que foram boas. Ó, Enzo Dias, Igor Vinícius, ó, Enzo Dias conseguiu, né? 2 desarmes mesmo não atuando o jogo inteiro, tá? Então são as peças em potencial que podem ser uma boa para você em laterais, tá certo? Então nós temos aqui também zagueiros, galera. Olha só, zagueiros. Abner mitou. E ele tá muito bom para se valorizar novamente. Ele teve 2 desarmes, 1 assistência. Só pensem o seguinte: ele dependeu de assistência para dar essa mitada. Então tomem cuidado, tomem cautela também, tá joia? Mais abaixo aqui nós temos o Tite, nós temos o Chico do Sport. Eu vejo que o Sport tem um jogo favorável para a rodada. Ó. O Sport pega o Palmeiras dentro de casa, tá? Então o Palmeiras mesmo fora de casa tem potencial? Tem, mas o Palmeiras teve dificuldade dentro de casa com o Botafogo. Pode ser que o Sport surpreenda. Então podemos dizer assim que o Chico pode ser uma boa. 2 desarmes por enquanto, mas teve o SG que colaborou para ele, tá? E assim vai, galera. Zagueiros temos boas opções também. O Mikael, fora de casa, também é uma boa, vale a pena, mas ele não teve desarmes. Vamos ver a prévia do nosso time. Lianco, que a gente estava falando que tem uma excelente performance na pré-temporada. 3 desarmes, vale a pena. Do Galo aqui também. E assim vai, questão de zagueiros, pessoal. Agora aqui, goleiros. Goleiro não temos tantas alternativas para a rodada da minha visão, mas Marcão e Everton continuam sendo uma boa. Eles mitaram. O Everton aqui conseguiu 5 defesas e o Marcão também 5 defesas. Os dois valorizaram pra caramba. Mas nós temos o goleiro John também, que jogando em casa nessa próxima rodada é favorável. 3 defesas e mais o SG. Então são as peças que podem ser uma boa para gol aí nessa próxima rodada, tá? Meio de campo, pessoal. Agora, meio de campo que era uma posição muito ruim na rodada 1, tá? Nós temos o Breno Midon, que deu aquela mitada, uma assistência, 4 desarmes, não tô nem olhando a assistência aqui. Se ele repetir o desarmes, a finalização, as faltas sofridas, já vai ser uma excelente opção o Breno Midon para a próxima rodada, se ele tiver provável. Barreal fez gol ali pelo Santos, teve um desarmes, aqui ele vai depender um pouco mais do gol. Bruno Henrique deu aquela mitada do Inter, e o Inter nessa rodada é favorável, joga em casa, tá? Será que o Bruno Henrique é uma boa? Teve 2 desarmes e um gol. O gol favoreceu aí a mitada dele. Luiz Gustavo do São Paulo, 4 desarmes, média básica. Aqui é uma boa, não dependeu do gol para pontuar assim. Então, e valorizou bem. Então, São Paulo, na próxima rodada, pode ser uma boa Luiz Gustavo se ele jogar de novo, tá? Gabriel Bom Tempo, outro que vem com uma boa média básica, vale a pena também. E o Santos tem um jogo favorável contra o Bahia jogando em casa. O São Paulo já é pedreira contra o Atlético Mineiro, tá? A gente tem que analisar nesse sentido também. Emanuel Martinez, ninguém estava olhando para ele, nem eu, mas ele foi uma boa. 4 desarmes, 6 pontos só em desarmes, vale a pena para a rodada seguinte. O Fortaleza tem jogo, não vou dizer difícil, mas um jogo equilibrado contra o Mirassol, fora de casa o Fortaleza jogando. E assim vai com relação aos meias. E aos atacantes, galera? Vamos lá, atacantes que imitaram. Lembrando que até o momento da gravação desse vídeo não ocorreu ainda o jogo entre Red Bull Bragantino e Ceará, tá joia? Então, vai faltar a pontuação dos jogadores desse confronto. Gabriel Talari, né? Olha só, um desarme só, 4 faltas sofridas, 3 faltas e 2 gols. Então, o gol que, se não fosse o gol, ele tinha feito 2 pontinhos só. Tome cuidado. E o Juventude, nessa rodada seguinte, tem um jogo dificílimo contra o Botafogo fora de casa, tá? Então, não caia muito nessas armadilhas. Verrete, mitou, hein, galera? Quem imaginava que esse homem ia mitar, hein? Era uma boa, tinha olhado ele sim, mas eu tava com medo do preço dele, tá? Fez uma assistência, deu gol, pontuou bem pra caramba. Nessa rodada, o Vasco vai enfrentar quem? Olha, fora de casa o Corinthians, tem que tomar cuidado, tem cautela. Dudu também não é muito favorável, mas teve 3 desarmes e um gol, tá? Então foi bom, teve média básica também, mesmo com um gol. Cruzeiro joga fora contra o Internacional, tem pedreira. O Rony eu falei em live, falei nos nossos vídeos que era uma excelente opção em alternativa ao Hulk. Tinha gente que tava querendo com o Hulk e o Hulk deu aquela zicada, né? Olha só o Rony, um desarmes, 2 faltas e ele tinha potencial de gol e fez. O Rony, na próxima rodada, tem um jogo favorável contra o São Paulo, tá? Mas vale lembrar que o Atlético Mineiro e São Paulo têm Libertadores, tá? Lutero, uma outra grande opção, 2 desarmes e um gol, vale a pena para essa rodada. Arezo, tava baratinho e deu aquela mitada, ó. Uma finalização defendida e um gol. Mitou o Arezo, quem conseguiu pegar ele, deu boa. Mas olha só, o Grêmio nessa rodada atual
ele vai enfrentar o Ceará fora de casa. Pode ser que o Arezzo continue-se a valorizar. Cleison, também vejo uma boa vantagem nessa rodada. Joga em casa contra aí o Fortaleza. Vale a pena, o Mirassol vem fazendo gols, então nós temos aqui uma boa oportunidade. Ele teve 9 pontos com uma assistência. Gabigol, aí eu já vejo que o Gabigol vai ser poupado. Ele só pontuou com o gol praticamente, tá? Guilherme, também grande potencial. 3 desarmes, tem média básica. Não fez 7 pontos sem gol e assistência. Vale a pena o Guilherme para rodar e ter um jogo favorável. E assim vai, galera. Nós temos grandes opções aí para vocês. Então, estratégia da segunda rodada. Tome cuidado com quem desvalorizou, quem zicou na rodada anterior. Tente equilibrar os seus jogadores que pontuaram bem e que se valorizaram bem na rodada anterior, só tomando cuidado com aqueles caríssimos e que tem jogo desfavoráveis. Essa é a estratégia que eu recomendo para vocês, tá? E nós vamos passar com um mapa de gols agora, com grande oportunidade para você. Fique ligadinho, conteúdo exclusivo estatístico aqui do HJP Sports. Você quer ter um conteúdo exclusivo na palma da sua mão para mitar no Cartola FC? Plano de sócios Copa Cartola, o plano de sócios aqui do HJP Esportes, em parceria com o Pai Lemão e com o Felipe Zuquen. Felipe Zuquen, top 3 nacional em 2023 no Cartola, estrategista, e o Pai Lemão também estrategista de Cartola, ligas clássicas, ligas mensais e tiro curto. Vem aí com vários bons resultados nas últimas temporadas. E é lógico, o HJP Esportes mitando nas últimas 2 temporadas na valorização, trazendo time exclusivo e todo o material estatístico dentro do plano. Grandes potenciais no plano de sócios Copa Cartola. Aí na palma da sua mão, canal privado e dedicado somente para você, direto do Telegram, com conteúdo exclusivo. Dá uma olhadinha aí ao lado, quanto conteúdo nós vamos ter disponível para vocês. Time dos sócios do Lemão, time dos sócios do Zuquen e o time Itaterrão do André Gato, que em 2024 foi top 100 nacional no primeiro turno e top 1000 nacional no segundo turno, encerrando uma temporada com chave de ouro e levando vários sócios que seguem o Copa Cartola anualmente a mitarem nas suas ligas e faturarem com muita premiação. Temos um conteúdo estatístico completo com indicações, estatísticas, indicações para ligas clássicas, análise da arbitragem, raio-x da rodada, histórico dos confrontos, carrascos da rodada e muito mais. E para coroar o nosso conteúdo, uma live técnica de escalação com os 3 influenciadores e analistas do plano de sócios Copa Cartola. Nós já estamos com uma tradição de diversos anos no Cartola FC. Se você quer conhecer o nosso plano, você tem a oportunidade de assinar o plano mensal ou também comprando para a temporada toda em 2025 com excelente desconto. Links na descrição. Nós temos o plano para tiro curto, completaço, temos o plano para ligas clássicas, completaço, como vocês estão vendo aí ao lado, e também plano mensal, tanto tiro curto como ligas clássicas. Você encontra o link na descrição do vídeo. Bora para cima, venha fazer parte do melhor plano de sócios do Brasil. Dá uma olhadinha aqui os nossos resultados. Excelentes resultados em 2023, fomos top 3 nacional com o Felipe Zuquen. 2021 fomos o melhor plano do Brasil com 2.693 pontos, pode conferir. 2022 fomos o segundo melhor plano do Brasil com 3.078 pontos. Em 2024 fomos top 100 nacional, como disse a vocês no primeiro turno e top 1000 no segundo turno. Bora pra cima, e aqui tem resultado, aqui é de confiança e nós te entregamos grandes resultados para você faturar a sua liga. Bora pra cima, bora assinar o melhor plano de sócios. E bora lá com o mapa da rodada número 2 do Cartola FC, um conteúdo exclusivo aqui do HJP Esportes especialmente para você. Bora lá. Começando com o mapa de SGs com os detalhes estatísticos da rodada. Olhem só, o melhor SG pela nossa análise é aqui do Internacional. É isso aí, o Internacional tem grande potencial aí nesta rodada, galera, para vocês terem uma ideia. O Internacional vem com uma expectativa aí de SG em torno de 40, 45%. Então, vale muito a pena aí a gente buscar resultados aí com o Internacional, tá? Então nós temos que ficar atento apenas com um outro detalhe, tá, pessoal? Um outro detalhe muito importante que é a condição de jogo na rodada na próxima semana, que tem Libertadores e Sul-Americana. Mas o Inter pega o Cruzeiro em casa, é um jogo favorável. Aí nós temos o Santos, que também joga em casa contra o Bahia, vale a pena o Santos na Vila Belmiro, e o Galo, que pega o São Paulo. São Paulo tem dificuldades de fazer gol no Galo, aí jogando fora de casa. Então, na minha visão, os 3 melhores SGs. Depois vem, como quarto melhor SG aqui, o Corinthians. O Corinthians tem um jogo em casa contra o Vasco. Fluminense, que joga também em casa contra o Red Bull Bragantino. E aqui, por último, o Botafogo, que tem um jogo em casa também contra o Juventude. Então, na minha análise, são os 6 melhores SGs que dá pra gente arriscar algo aí nesta rodada número 2, tá? E aqui, pessoal, o mapa, né? Olha só que conteúdo fantástico para você. O mapa de ataque. Quais são os melhores ataques com probabilidade nesta rodada número 2? Estatisticamente falando, nós temos o Corinthians no topo da lista com quase 2 gols de expectativa. Depois vem aqui o Sport ao lado como segundo, top 2 com 1,7 gols de expectativa jogando em casa. Internacional com 1,6 aqui. Se você não sabe o que é XG, significa expectativa de gol. Expected goals, né, que é um conteúdo estatístico universal de análises de probabilidade de gol, de acordo com o comportamento do time, comportamento estatístico e técnico em campo. Então nós temos aqui os 3 melhores ataques para a gente buscar resultados nessa rodada. Para você, principalmente, que busca aí ligas e tiro curto, é muito importante ter um mapa de ataque como esse.
Seguindo aqui, nós temos os dois empatados aqui, o Galo e o Fluminense, com 1,5 gols de expectativa, sendo boas oportunidades. Todos os times, notem que todos os times são mandantes, então vale a pena aqui você ficar atento a isso. Olha só, tá gostando do conteúdo? Deixa aquele seu super like, pois ajuda muito aqui o nosso canal. Faça sua inscrição também no canal HJP Esportes e acompanhe todo o nosso conteúdo durante toda a temporada 2025. E agora, pessoal, um ponto importante para vocês ficarem atentos, tá? Nós temos na semana seguinte, nessa semana já está ocorrendo, e na semana seguinte, tá? Nós temos jogos da Libertadores também. Então, ó, dia 1, 2 e 3 de abril, temos esses times jogando na Libertadores, tá? Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Bahia, Inter, Palmeiras e Flamengo. Então, dependendo do resultado desse jogo de ida na Libertadores, na semana seguinte, no jogo de volta, o time vai ter que mudar o comportamento de escalação. Então, pode acontecer de alguns desses times fazerem entrada com um time misto ou um time aí com alterações do tradicional nessa rodada de final de semana, rodada 2. Então vale a pena ficar ligado nos jogos da Libertadores e também da Sul-Americana, pois Cruzeiro, Galo, Fluminense, Corinthians, Vasco, Grêmio e Vitória atuam pela Libertadores também nos dias 1, 2 e 3 de abril. São vários times, então a gente vai ter que ficar atento neste mapeamento estatístico que eu fiz para você buscar resultados bons aí nesta rodada. E olha só, agora é momento da gente verificar as valorizações, né? Nós já falamos um pouquinho lá atrás sobre valorização, mas algumas dicas para vocês. Escale jogadores que foram bem na primeira rodada. Jogadores que tenham jogos favoráveis na segunda rodada também vale a pena. Não adianta você escalar um jogador que imitou na rodada passada, como a gente viu, que imitou só com gol e assistência, e nessa rodada 2 tem um jogo desfavorável. A tendência dele zicar é grande, e aí, ao invés de valorizar, você pode correr o risco até de se desvalorizar, ou não valorizar nada. Então você tem que seguir essas regras. Jogador que foi bem na rodada anterior e jogador que tem jogo favorável na rodada 2 aí é a combinação melhor para você buscar valorização. E é lógico, se você tem o time Pro aí, você vai ter o mínimo para valorizar direto do Cartola. Aí você vai ficar tranquilo também, tá? Mas não esqueça, isso daqui o Cartola não te traz, tá? Os jogadores que tenham jogos favoráveis e que sejam bons estatisticamente falando. E aqui você vai ver. No HJP Sports eu te trago esse conteúdo. Jogadores com boa geração de scouts, que é o que eu acabei de falar. Boa geração, um bom conteúdo estatístico, boa média básica, tá? Esses jogadores são muito válidos para você considerar nessa rodada 2, desde que eles tenham pontuado bem na rodada 1, tá joia? E vamos lá, agora as indicações para vocês, tá? Rapidamente falando aqui, os goleiros. O que eu indico para vocês nessa rodada 2? John do Botafogo custa mais ou menos 8,90 aí. Ele deu uma valorizada boa na rodada 1, tem um jogo favorável. O Hugo do Corinthians tem que ficar atento com o mínimo para valorizar, vamos dar uma calculada, mas geralmente aqui é a mesma regra. Quem atua pela primeira vez na competição é a mesma regra da rodada 1, tá? Mesmo que ele não jogou, ele vai ter o mínimo para valorizar multiplicado por 0,54, tá joia? Zagueiros, pessoal, o Abner do Juventude pode ser uma boa, mas aí tomem cuidado, tenham cautela. Chico do Sport eu vejo um pouco melhor e o Mikael do Palmeiras. Nessa rodada 2 eu não vi tantos zagueiros bons para você escalar, tá? Diferente da primeira rodada. Laterais. Aí laterais tem vários, como a gente viu já analisando lá os resultados. William do Cruzeiro, Bernabé do Internacional, Escobar do Santos e o Jamerson do Vitória. Também é uma boa com uma excelente média básica, tá? Esses são os zagueiros. E tem aqui, os zagueiros não, os laterais. E tem o Paulo Henrique também que a gente viu lá do Vasco da Gama, que mitou aí com vários desarmes, 15 desarmes, né? Então faltou ele nessa lista e vale a pena nessa rodada também. Meias, galera. Barreal dos Santos, mas aí ele vai depender um pouco mais do gol. Ele mitou mais com gol. Emanuel Martinez. Boa, importante lembrar dele. Gabriel Bom Tempo. Breno Midon, do Corinthians. São peças que, na minha visão, podem ser uma boa nessa rodada número 2. E por fim, os atacantes, né, pessoal? Nós temos aqui o Rony do Galo, que tem um jogo em casa, se ele for jogo é válido, contra o São Paulo, Lutiero do Fortaleza, Arezo do Grêmio, mesmo jogo fora de casa, Cleison do Mirassol jogando em casa e Guilherme dos Santos também jogando em casa. São oportunidades para essa rodada 2, para você buscar valorização. E sabe aí qual o nosso resultado disso? Depois de toda essa análise? É um time prévio do HJP Esportes. Então, esse é o nosso time prévio que eu estou pensando de ir para a segunda rodada. Lógico, a gente vai analisar mais dados depois que fechar a rodada, na nossa live e também nos estudos do nosso grupo do Telegram. Se você ainda não conhece o nosso grupo no Telegram, link na descrição. Dicas gratuitas, galera. E lá você tem todo o meu conteúdo, meu top 5, minha análise estatística e também as prévias dos meus times, atualizações antes do mercado fechar, eu mando lá no grupo para vocês. Time valorização e time principal. E também trago oportunidades aí rodada a rodada. Se você me segue nas demais redes sociais, aqui pelo YouTube não, eu vou fazer só no vídeo, mas nas demais redes, como Instagram, por exemplo, você vai ter o meu time apenas uma hora antes do mercado fechar. Participando aqui do Telegram, você tem antecipadamente, aí, pelo menos 12 horas antes, o meu time já atualizado para vocês, tá? Com alguns ajustes finais. Então esse é o nosso time, 109 cartoletas aproximadamente, se tudo bater certo ali na valorização estatística, tá? Então nós temos no ataque o Rony, Lutiero e o Guilherme, grandes oportunidades. No meio de campo, Breno Bidon, Emanuel Martinez e Gabriel Bom Tempo. Na lateral, Escobar e Bernabé. Vale a pena o Paulo Henrique pensar aqui também, tá, pessoal? E aqui na zaga ainda um pouco indefinida, mas por enquanto eu tô de Abner e Mikael, tá? Vale a pena mudar outros? De repente, que zagueiros aqui você pode pensar num Chico do esporte, tá? Mas aí eu confesso para vocês que a gente vai ter que analisar melhor a questão dos zagueiros para essa rodada, mas por enquanto Abner e Mikael. No gol, John e o técnico Pedro Caixinha, que eu vejo que é o técnico com melhor vantagem jogando em casa, tá joia?
Então esse é o nosso time. Para capitão nesse time, pessoal, o que nós podemos pensar aqui? Eu vejo com bons olhos o próprio Guilherme, Rony ou Luthiero. Dos três eu prefiro Rony como capitão, tá? E aí, um jogador, né, dentro do banco, como jogador de luxo, nós podemos optar, de repente, por um zagueiro nessa rodada, tá? Como reserva de luxo. Porque é a posição mais complicada nessa rodada na minha visão. Ah, Elton, eu não quero ir de zagueiro, o zagueiro não pontua bem. Então aí você vai optar pelo atacante. Aí colocar um zagueiro, um atacante como reserva de luxo também vale a pena. Mas fique ligadinho nas nossas lives, demais vídeos, que assim que o mercado abrir eu vou trazer a escalação para você, tá joia? Muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e análise estatística com esse time top aqui, buscando valorização na rodada número 2 do Cartola FC. Me siga nas demais redes sociais, entre nos nossos grupos de resenha e grupo de análises na descrição do vídeo e também deixe o seu super like se você gostou da nossa análise nesse vídeo aqui no YouTube. Faça sua inscrição, é lógico. Grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.